porque tá começando mais um... Histórias tenebrosas pra contar em volta da fogueira. Meu nome é Renato Vamberto e eu vou contar uma história de algumas mensagens que eu recebo desde pequeno. Só para começar assim a história, vocês têm algum tipo de crença, de religião? Vocês acreditam em alguma coisa assim de espírito e tal? Demônios, espíritos... De tudo, assim. Cara, eu prefiro achar que existe e não mexer com isso. Eu também sou desse negócio assim, eu gosto mais de pensar que... Eu não duvido de nada. Eu também. Não duvido de nada. Você pode me falar que é qualquer coisa que é o ET de Varginha, eu não duvido de nada. Eu até que me prove o contrário, eu acredito em tudo. Eu também, acredito em tudo. E é uma história que eu não costumo contar muito assim, porque o pessoal acha que eu sou meio doido, mas eu desde pequeno assim, tem muita... Eu começo a sentir algumas coisas um pouco diferentes assim, porque eu não sei se vocês acreditam em energia, ou coisa de ambiente assim, mas eu tendo a sentir muito um pouco da energia do ambiente assim, dependendo de onde que eu tô, eu sei se a pessoa tá mal, se a pessoa tá bem. Eu consigo pensar, sentir se aconteceu alguma coisa lá. Você tem uma sensibilidade maior do que o comum. Isso... O pessoal chama de sexto sentido. Pode ser o sexto sentido, mas é uma coisa meio de família, assim. Várias pessoas da minha família têm... várias histórias assim, né? Até minha avó, inclusive, previu a morte do meu avô. Que ele morreu num acidente de Kombi. Foi um negócio cabuloso, Então, só que eu nunca entendi muito bem isso, né? Só que eu percebi que algumas coisas começaram a acontecer e eu não conseguia lidar muito bem com isso. Exemplo, teve uma vez que eu tava subindo da escola, era uma rua assim, como se fosse um morro, que a escola lá em Belo Horizonte é muito morro, né? Então a gente começou a subir assim e eu voltava junto com meus amigos, andando assim, a gente normalmente voltava a pé da escola e o caminho inteiro, né? Aquela coisa de adolescente, eu quero andar a pé, minha liberdade e tal. E a gente tá andando toda vez assim, e eu tô percebendo que sempre tem um cara que vem, tá olhando, tá passando e tá olhando a gente. Aí ele tá passando e tá olhando a gente, aí tudo bem, né? Chega um dia, eu tô subindo com meus amigos, esse cara fala assim, e aí Renato, beleza? Aí eu falei assim, mas o que você tá passando? Só que eu percebi que esse cara, na verdade, ele era um morador de rua. Então, morador... Só que a minha amiga falou assim, você conhece ele? Eu falei assim, não conheço ele não. E, tipo, especificamente pra mim assim, e aí, Renato, beleza? Aí eu, beleza, isso foi meus, sei lá, 14 anos mais ou menos. Foi a primeira vez que aconteceu. E aí, ao longo da minha vida, assim, vocês acreditam que eu tive muito morador de rua que vinha falar comigo falando que, pô, você tem uma luz diferente, eu tipo, luz diferente, mas um trabalho no Enel, né? Não tô sabendo desse negócio não. Cobra, que se cobrar eu não quero, né? E eu, pô, posso te abraçar? Eu falei assim, não, claro, e aconteceu isso no meio da pandemia, inclusive, a gente todo de máscara, assim, morador de rua. Tô andando, tô subindo morro e eu falei com o cara, falei assim, não, aqui a gente cansa pra caramba, Ouro Preto é meio pesado, mas não é só por causa do morro, né? Ele falou, mas você sabia que aqui a energia é tão pesada que, primeiro, você começa a sentir mais sede, você não sente fome e você começa a ficar cansado, assim, do nada, do ambiente em si. Eu falei, meu Deus do céu, mas pior que eu tô assim mesmo, tá? Passa um tempo. Aí acontece um episódio meio triste na minha vida. A minha avó falece. Só que passa um tempo, né? Eu sempre, né, muita saudade da minha avó e tal. E o meu primo, por acaso, ele tem um terreiro. Então ele falou assim, pô, eu sei, e eu morro de medo. Ah, mas eu tenho um terreiro, você não quer jogar os búzios e tal? Eu falei assim, menino, eu morro de medo, eu não tenho coragem nenhuma de fazer isso. Não, eu falei, não, mas eu vou aí na sua casa, a gente faz e tal. Aí, sabe aquele negócio de, tipo, vamos falar com... o que tem pra sua vida? Perguntar, né? Perguntar as coisas e tal. E eu, tipo, fui meio
Sabe aquela coisa, vou perguntar, vou perguntar. Aí ele perguntou pra mim assim, você quer perguntar alguma coisa da sua avó? Aí eu já, né, já dei aquela gelada no... Aí eu disse, não, eu fiquei triste e tal, né, até hoje eu fico pensando nela, né. Aí ele falou assim, não, mas só pra você saber, a sua avó tá bem, ela tá num lugar melhor e tal. E falou que ela tava num plano melhor, que ela era uma pessoa muito boa e tava, né? Não sei quem acredita em reencarnação, essas coisas. Mas eu acredito bastante, assim, e eu consigo ver isso. Aí eu fiquei, sabe aquela sensação de um pouco tranquilizado? Só que o que acontece? Depois de um tempo, meu padrasto, ele vendeu uma casa em Belo Horizonte e, como parte de pagamento, ele conseguiu aquele carro, um Evoque. Sei. Porque a casa era cara e tal, e o cara queria falar assim, eu vendo o carro, consigo e tal. O que acontece? Eu, nessa época, eu tinha um Etios, forrequinho atrás, né? Aí, o que acontece? Ele tava nesse carro, levando para concessionária para vender. Do nada, ele liga assim, será que o carro parou aqui e tal? Aí eu falei assim, eu tava perto da minha casa lá, eu falei assim, eu vou lá, vou ficar com ele lá, porque fica mais fácil, né? Só que ele parou bem no meio de uma avenida que era uma subida, assim. É uma avenida que fica em frente a um hospital lá de Belo Horizonte. Que, por acaso, é uma zona que tem muita pessoa que é usuária de droga, muita pessoa que mora debaixo dos viadutos e tal. E a gente ficou parado, assim, numa loja que vendia aqueles negócios aqueles móveis de ficar de lugar fora, tipo essas cadeiras, assim. Sim, de jardim. De jardim e tal. Vocês acreditam que eu tô vendo um cara descendo lá, tá lá em cima na rua. Aí tá esse cara vindo, mas lembrando que nós estamos em Belo Horizonte, né? Cruzar as pernas, tá um cara vindo. Aí ele tá com um cobertor meio assim, sabe quando o cara tá meio com um cobertor meio... Aí ele tava descendo, mirando pra gente, e eu falei assim, será que vai fazer alguma coisa com a gente? Eu disse, não, mas eu vou deixar quieto, vou só esperar pra ver o que acontece. Ele tá chegando perto, e eu já tô começando, será que eu tomei a decisão certa e tal? Aí tá eu, meu padrasto, minha esposa. Então, nós estamos esperando. Esse cara chega perto da gente e fala assim, eles me mandaram vir aqui. Eles me mandaram vir aqui? Eles me mandaram vir aqui, eles estavam conversando muito na minha cabeça, falando pra eu vir aqui, porque eu tinha que te dar um recado. Fala que tem uma senhora que tá sempre ajoelhada, rezando por você. Nossa. E que ela ora todo dia por você, pra você não se preocupar com ela, que ela tá num lugar num lugar bom. Ela tá bem. E eu não aguentei, porque eu arrepio muito, assim, porque ele descreveu minha avó, assim, e eu nunca tinha visto esse cara. E ele veio falar comigo e falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, deu um abraço. E eu fui percebendo isso ao longo da vida, que meio que as pessoas foram trazendo umas mensagens pra mim ao longo do tempo, assim, que eu não conhecia, que eu não sabia do que era, mas de alguma forma eles tentam se comunicar com a gente, e é um trem daquele que eu não consigo explicar de jeito nenhum, que acontece comigo desde de novo, assim, até hoje acontece. Eu faço muita amizade na rua com o pessoal que mora nos pontos de ônibus e tal. E eu não sei porque que eles... Não sei explicar. Pode ter um monte de gente, eles vão pra você. Eles vão falar sempre comigo e eles vão sempre pedir ajuda pra mim e eles vão... É impressionante, assim, mas esse dia... Mas esse lance com sua avó te tranquilizou, né? Você trouxe uma paz. Não, me trouxe uma paz, mas me trancou também, porque eu falei assim, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei morrendo de medo também. Assim, eu sou muito cagão, assim, então esse dia pra mim foi meio embaçado, foi meio tenso, mas foi feliz, mas complicado.